Oi, pessoal. Espero que todos estejam muito bem e tenham um ótimo 2022. Para esse semestre, estou planejando 3 conjuntos de vídeos. Primeiro, uma série de vídeos bem curtos, dando dicas para a sala de aula de matemática. Segundo, uma série sobre arredondamentos, que é uma questão que aparece direto. E terceiro, eu vou tentar terminar uma série sobre logaritmos que eu comecei há mais de um ano. Tenho outras ideias, mas a experiência mostra que se eu conseguir chegar em 3 vídeos por mês, já vai ser uma vitória. Esse vídeo é o primeiro vídeo da série sobre dicas. Na verdade, nessa série eu vou focar sobre fazer perguntas na aula. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre o medo de fazer perguntas na aula. Essa questão do medo de fazer perguntas, ela tem muitos aspectos. Tem a ver com a história da pessoa, com o jeito da pessoa ser. Eu não sou psicólogo, não vou falar nada disso. Eu vou falar daquilo que eu consigo observar como professor e da experiência que eu já tive como aluno que eu já fui. A dica básica é a seguinte: tá na dúvida se vale a pena fazer perguntas? Faz, você ajuda o professor, ajuda muito o professor. Primeiro, quando você pergunta, você me dá a chance de explicar a questão de outro jeito, de pegar coisas que eu falei rapidamente e aprofundar mais. Você me dá a chance de falar sobre outros exemplos. Segundo, você me ajuda porque com certeza você não é a única pessoa com essa dúvida. Outros têm essa dúvida, só que não tiveram ânimo para fazer a pergunta. Então, você fazendo a pergunta, você me permite atender a você e aos seus colegas. E terceiro, porque quando você faz a pergunta, você me faz aprender também. Então, por exemplo, eu aprendo ao perceber como é que aquilo que eu digo é interpretado. Como é que aquilo que eu digo está sujeito a mal-entendidos. Eu também aprendo porque eu percebo que obstáculos isso que a gente está trabalhando vai colocando para vocês. E eu aprendo porque aí eu começo a perceber que relações vocês estabelecem entre aquilo que a gente está tratando e o seu mundo, a realidade, os seus interesses. E isso me amplia a minha visão do que eu estou ensinando mesmo. Do sentido que aquilo que eu estou ensinando pode ter para vocês. Há alguns anos eu estava trabalhando uma matéria, tinha um tipo de problema que a gente precisava analisar. A análise desse tipo de problema envolvia construir uma tabela de dupla entrada, e analisar essa tabela. E estava muito complicado. As pessoas não estavam entendendo, a coisa não estava fluindo. Felizmente eles perguntavam, mas eu respondia, mas a coisa não avançava. Até que uma aluna fez uma pergunta. Eu não lembro exatamente o que ela disse. Ela não perguntou diretamente isso que eu vou falar agora. Mas algo na pergunta me deu a dica. O problema não eram os conceitos, mas a organização da tabela. Como é que lia uma tabela como aquelas? Que é algo que era para mim estava tranquilo. Tinha passado rapidamente. E parecia, entre aspas, óbvio. Então a pergunta dela me permitiu tratar dessa questão mais explicitamente. E aí a coisa andou. Depois disso a coisa melhorou bastante. Então, as perguntas de vocês dão dicas valiosas para a gente. Para terminar, uma última dica. Ao fazer uma pergunta, tenta ser mais objetivo. Se você diz simplesmente eu não entendi nada, o professor, eu, não tenho nenhuma pista por onde eu começo a responder. Se você diz eu não entendi como é que faz, aí já fica mais fácil. Aí você pelo menos focalizou num aspecto, é o como é que faz. Então eu já sei que eu tenho que tratar do procedimento. Se você diz coisas como é que eu começo? Por que é assim? Por que é assado? Por que o que eu fiz está errado? Onde está o erro que eu cometi? Então, tudo isso são questões que permitem a gente estabelecer um diálogo, a gente conversar de fato sobre a questão. A gente sai da situação de que o professor está ensinando o aprendiz para uma situação em que o professor está pensando com o aluno. Eu estou pensando junto com você. Tá certo? Então, essa situação é sempre mais produtiva. Primeiro que você tem mais autonomia. E isso é muito importante. Muitas vezes o que tem que ser dito mesmo é não entendi. Dava para repetir? O que acontece? A pessoa está
acompanhando razoavelmente a questão. Ela está entendendo, mas ela está insegura. Então ela precisa da repetição para confirmar as interpretações dela. Ou mesmo para perceber onde mais especificamente está lá o problema. Tem ainda muitas situações em que o que sai mesmo é um não entendi nada. Um não entendi nada cheio de ponto de exclamação. Essa frase não é uma descrição da dúvida da pessoa, mas da angústia que ela sente por não estar entendendo. Não tem problema. Se é necessário, a gente começa daí. Por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre perguntas. Se gostou, comente, dê sugestões, compartilhe. Curta o vídeo. Ótimo semestre cheio de perguntas a todos.